Do canal A Paz do Senhor Jesus, aqui é a tia Regina. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma dica muito legal de como você, que é educador infantil, você que é professor da EBD, você que é tia do ciclo de oração infantil, como você falar das festas juninas para as crianças cristãs, ou seja, como você fazer um culto EBD especial de conscientização para crianças cristãs e levar essa palavra em linguagem para as crianças. É isso mesmo, nesse vídeo de hoje, querido educador, eu vou falar para vocês aqui uma dica super legal de como você explicar para as crianças sobre as festas juninas, em uma linguagem fácil, lúdica, bastante explicativa, com alguns recursos que eu tenho certeza, querido educador, que as crianças vão entender bem direitinho. Educador infantil, antes da gente começar com o nosso vídeo falando como falar para as crianças cristãs sobre as festas juninas, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Amém? E se você for inscrito, glórias a Deus, tá bom? E dá um like aí para ajudar o nosso canal. E vamos para o vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a tia Regina. Nesse vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês falar para as crianças cristãs sobre as festas juninas. É isso mesmo. Você que é educador, que está querendo levar essa palavra aí na sua EBD, no ciclo de oração infantil, até mesmo no culto das crianças, como falar para as crianças sobre as festas juninas. Eu sei que é um pouco difícil, né? Às vezes a gente não tem muito assim como vai falar sobre isso, porque para a gente falar para as mamães, para as tias é uma coisa, mas para a gente falar para as crianças é um pouco bastante diferente, não é verdade? Até neste outro vídeo aqui que eu fiz aqui no nosso canal, glórias a Deus, aí eu tô falando bem detalhadamente o esboço, explicando para as tias, explicando para as mamães como levar essa palavra. Mas nesse vídeo aqui eu vou indicar para vocês, tias, dar uma dica de como vocês levar essa palavra para as crianças de uma forma lúdica, fácil de explicar, para que elas possam entender e compreender essa palavra. Tá certo, que é educador? Porque nós sabemos que para as mamães e para as crianças, para os adultos é de uma forma, mas para as crianças é totalmente diferente. Tá certo, querido educador? Então eu vou dar uma dica muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar, fácil, lúdica e que as crianças vão amar. Vou mostrar para vocês aqui alguns recursos que vai ajudar a levar essa palavra e que vocês podem pegar aí como dica ou até mesmo fazer aí na sua igreja, na sua salinha, que eu tenho certeza que no final vai ser uma bênção e você vai conseguir levar essa palavra aí para suas crianças em nome do Senhor Jesus. Então vamos começar. Na Bíblia Sagrada, tias, que é educador, existe várias passagens que falam grandemente em nossos corações através para essa palavra para a gente falar sobre as festas juninas. Mas eu vou apenas escolher um versículo, eu escolhi apenas uma palavra aqui para levar para os corações das crianças, que é no livro de Êxodo, que eu vou deixar como a palavra-chave para levar toda essa palavra para as crianças, tias. Então, é no livro de Êxodo. Abram suas Bíblias aí no livro de Êxodo, tá bom? No capítulo 20, tá? E o versículo 3, o 4 e o 5, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti a imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, e nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Amém? Então, esse é o versículo que eu deixo chave para vocês, tias, para vocês levar essa palavra para o coração das crianças. Então, tias, quando você chegar aí na sua EBD, no seu ciclo de oração infantil, para você levar essa palavra para as crianças, tias, a primeira coisa que eu indico é você preparar a salinha, todo o seu ciclo de oração infantil, organiza tudo, tia, faz um painel bem bonito, né? Aqui tem um vídeo aqui no nosso canal ensinando como você, nesse vídeo aqui, tem ensinando como você fazer este culto, tá? E também tem outro também falando sobre fazer lembrancinhas. Tá certo, tias? Então, você prepara tudo aí, que vai ficar tudo uma bênção, as crianças vão chegar. E aí você começa, tia, você, primeiro passo, você convida as crianças para orar, né? Faz uma oração inicial, dá início à sua EBD, à sua escola dominical. E quando for no momento da palavra do Senhor, você fala para as crianças, crianças, a paz do Senhor Jesus. E aí eles vão dizer, amém, tias. Vocês vão, olha, tia, hoje a gente vai falar um assunto muito importante. A tia vai falar para vocês sobre
As festas juninas é um EBD especial, ou seja, um ciclo de oração infantil especial de conscientização, crianças cristãs e o São João. Então, crianças, a tia vai deixar para vocês como um versículo base dessa palavra de hoje. Aí você fala que vai deixar em Êxodo, capítulo 20, o versículo 3, o 4 e o 5, que eu acabei de ler. E você lê para as crianças, tias. Então, aí você fazer, mas nós que somos crianças do Senhor Jesus, né, que somos crianças evangélicas, crianças do Senhor Jesus, nós cremos no Senhor Jesus e na palavra de Deus, não é, criança? Aí você pega, tia, um recurso, a Bíblia Sagrada e mostra para as crianças, tias. Nós aprendemos que na palavra do Senhor Jesus, no livro de Gênesis, né, crianças, nós aprendemos que o Senhor Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, crianças, é verdade. Quando o nosso Papai Celestial... E aí, tia, você vai mostrando os recursos, tias. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tudo era muito escuro, crianças, não é verdade? Não existia absolutamente nada. E o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre as águas, crianças. E o Senhor Jesus, ele falou assim, haja luz, e houve luz. E o Senhor, ele fez tanta coisa linda, ele fez a separação entre as águas, entre a parte seca, né? Ele fez a separação da noite e o dia, ele criou os animais, ele criou a terra, as flores e as sementes. Tudo foi o Senhor Jesus que fez, não é, crianças? Nós aprendemos que o nosso Papai do Céu, ele é o Criador de todas as coisas, né, crianças? Aí você fala, tias, que Jesus, ele criou também todos os animais, e aí você, se você tiver, tia, recursos que você possa mostrar para as crianças, maravilha. Se você tiver de emborrachado, de EVA, glórias a Deus. Mas se você não tiver, você imprime, tia, bota no palitinho de churrasco, ó, e mostra para as crianças tudo o que o Senhor Jesus, ele fez tudo que o Senhor Jesus, ele fez e criou apenas com a sua voz, né? Mas quando o nosso Deus, ele criou a sua criação, a sua maior criação, ele criou com as suas mãos, que é a sua maior criação. Qual foi a maior criação do Papai do Céu? Crianças, vocês sabem? Aí elas dizem, tia, a gente sabe. Ele fez o homem, que ele fez o Adão, isso. E depois ele fez a Eva. É isso mesmo, crianças. E vocês sabem como foi que o pecado entrou no mundo? Aí as crianças sabemos, tias, foi através da desobediência de Adão e Eva. Se você tiver uma serpente, você mostra para as crianças e que eles comeram fruto que não era para comer. Se você tiver, tias, um recurso como esse aqui, né? Você mostra para as crianças. Se você não tiver, você imprime uma árvore e mostra para as crianças que foi assim que entrou o pecado no mundo, né? E o pecado, ele nos afasta de Deus, é isso mesmo. E aí você pode mostrar Adão e Eva. Se você tiver um recurso desse que eu mostrei agora, tia, se eu tiver um desse aqui, ó, maravilha, né? Aqui eu tá mostrando aqui Adão e Eva, e quando o coração deles eram bem branquinhos, ó. Mas quando nós desobedecemos a Deus, fazemos coisas que não agradam ao Papai do Céu, o coração fica escuro. Então é importante, tia, você falar sobre esse assunto logo no início dessa palavra, para que crianças possam entender que o pecado e as coisas que Deus não se agrada nos afasta do Senhor Jesus, porque o pecado nos afasta de Deus, não é? Então, crianças, tia vai explicar para vocês bem do início, para que vocês possam entender essa palavra. Tias, para as crianças entenderem, a gente é bom explicar tudo bem do início. Então, tudo começou muito antes de Cristo, na Idade Média, na época dos europeus, tias. Então, antigamente, né, era uma fartura muito grande de colheitas, né? Era uma fartura muito grande, o Senhor Jesus, ele abençoava muito as colheitas, e aí você pode imprimir na internet, tinha as fotos assim, tá? Para mostrar para as crianças, entendeu, crianças? Então, era muito abençoado as colheitas, né? Era uma fartura muito grande, muito maravilhosa, né? E os europeus, eles comemoravam, né? Com muita alegria toda essa fartura,
tudo isso que acontecia. Então, como é que eles comemoravam, os europeus? Como é que eles comemoravam? Eles faziam fogueiras para espantar os maus espíritos, para que não atrapalhassem a colheita, né? Então, ele fazia aquela para o agradecimento aos deuses da fertilização, para agradecer aos deuses da natureza. Então, eles faziam tudo aquilo, eles botavam coroas na cabeça. Se você tiver bonequinhos assim, você pode até mostrar para as crianças, representar. E eles dançavam, dançavam lá, botavam coroas na cabeça, agradecendo, né? E dançavam, faziam aquelas festas de roda, aquelas danças de roda, faziam fogueiras, né? E ali eles comemoravam e agradeciam aos deuses por toda aquela fartura, por tudo aquilo ali, tá certo, tias? Mas depois, através dos portugueses, essa festa, toda essa festa foi trazida para aqui, para o nosso país, né? Então, quando ela chegou aqui no nosso país, ela se tornou muito popular, mas muito popular mesmo, tias. Então, virou uma festa religiosa, né? Que são comemoradas nos meses de junho, que são as festas juninas, tá certo, querido educador? Então, durante o período dessas festas, né, são adorados 3 homens que são considerados santos, tá certo? Que são esses 3, tia: São Pedro, São João e São José. Então, essas festas juninas, elas são de louvor e adoração a esses santos, a esses homens que são considerados santos. Tá certo, que tias? Então, o que tem nas festas juninas, tias? Tem. O que tem nessas festas juninas? Aí você fala para as crianças, tias: crianças, tem quadrilha, tem, tem fogos, né? Tem balão, tem muitas comidas, tem fogueiras, né? Tem muita comida, crianças. E aí, tias, vocês imprimem essas figuras aqui para vocês mostrar para as crianças, tá certo? Mas você fala para as crianças que todas essas coisas aqui têm um significado e todas essas coisas aqui são de adoração a esses santos, tá certo? Então, por que que não é bom as crianças cristãs estar nessa festa? Porque são festas pagãs, festas que não adoram o nosso Deus, né? São festas que adoram, que tem idolatria, que adoram outros deuses. E Deus não se agrada, né, crianças? Porque são festas pagãs. Nós aprendemos na Bíblia Sagrada que nós temos que adorar e glorificar só o nosso Deus, porque Ele sim é o Criador de todas as coisas, tá certo? Então, tia, se vocês quiserem, vocês podem falar também sobre o significado de cada coisa, tá certo? Por exemplo, para que as quadrilhas, tias? Para que as quadrilhas? Vamos falar sobre as quadrilhas. No outro vídeo que eu coloquei no nosso canal, tem falando detalhadamente, versículo por versículo, palavra por palavra, bem detalhado, um esboço bem detalhado que eu coloquei nesse vídeo aqui, tias, que vocês podem olhar como complemento desse aqui, que vocês podem ver, tá certo? Para vocês não entrar, para não ficar muito longo para as crianças, então você faz uma coisa mais direta, porque se você for falar versículo por versículo, palavra por palavra, abrir a Bíblia várias vezes, as pessoas vão sentir assim, elas vão sentir, poxa, vai ficar muito longo, muito pesado para as crianças, assim, muita coisa. Então, você pode abreviar essa palavra e levar uma palavra só, um tema só. E você pode fazer um resumo para as crianças, tias, e dizer que as quadrilhas, né? As quadrilhas são de agradecimento, que são agradecimento aos santos, tá? Antigamente, na época dos europeus, era agradecimento aos deuses da colheita, da fertilização, mas agora é de adoração e agradecimento aos santos que são adorados durante as festas juninas, né? E a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 8, versículo 8, que nós devemos adorar e se prostrar só ao nosso Deus, tá certo? Então, as quadrilhas, né? Esse é o caso das quadrilhas. Agora eu vou mostrar outras coisas para vocês. Comidas, tá, tias? E as músicas que são tocadas nas festas juninas, elas são consagradas. Elas são consagradas também de oferendas aos santos, tá certo? E lá no livro de Atos, capítulo 5, e o versículo 29 diz que nós temos que nos afastar das coisas sacrificadas, né? Que não agradam ao Senhor Jesus. O significado, tia, dos balões é para que os pedidos eles cheguem aos santos, tá?
Mas a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 14, o versículo 13 e 14 diz que quando nós pedimos ao Senhor, Ele vai nos responder. Então a gente não precisa soltar balões, o que a gente precisa é orar e ensinar as crianças a orar e pedir ao Papai do Céu que Ele vai nos ouvir. Como diz a palavra de Deus, os olhos do nosso Senhor como chama de fogo. E aí Ele vê todas as coisas. E os ouvidos deles estão atentos para nos ouvir. E aí você fala para as crianças que elas podem orar ao Senhor na escola, quando amanhecer, no caminho, orar nas refeições, que o Senhor Jesus ele está atento a ouvir as orações das crianças. O significado tia, das fogueiras é para afastar os maus espíritos. Tá certo? É conhecida para afastar os maus espíritos. E quando Isabel estava grávida, segundo a Igreja Católica, era para avisar a Maria que o filho dela estava nascendo. Tá certo, tias? Então, esse é o significado da fogueira. Tá certo, tias? Agora a tia vai falar sobre os foguetes que saltam, aqueles foguetes que saltam nas festas juninas, que é para levar os pedidos e também para chamar São João para a festa. É isso mesmo, para chamar São João para a festa. Resumindo toda essa palavra, tias, você fala para as crianças que as festas juninas não agradam o nosso Deus, né? Não agradam o nosso Deus. Então não é bom as crianças estarem numa festa que não agrada o Papai do Céu, que o Papai do Céu fica triste, né? Então, por isso que não é bom que as crianças cristãs elas frequentem essas festas juninas, porque são festas que desagradam ao nosso Papai do Céu. Porque o único que é para ser louvado, glorificado e exaltado é o Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, ele morreu na cruz do Calvário, né? Para perdoar a mim e a você. E durante o nosso Deus, quando ele estava aqui em vida, né? Ele nasceu numa manjedoura, né? E no percorrer da sua vida, o nosso Jesus, ele fez muitos milagres, né? Ele era uma criança muito inteligente, era uma criança obediente. E quando Deus ele foi crescendo já, ele começou a fazer muitos milagres, né? Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ela já tinha perdido seu esposo, né? E ele ressuscitou o seu filhinho, né? Ele curou o paralítico de Cafarnaum, né? O nosso Jesus, ele curou o cego de Jericó, né? Ele ressuscitou, ele ressuscitou Lázaro, né? Ele curou o leproso. Então, o nosso Deus, ele fez coisas maravilhosas, né? E quando o pecado entrou no mundo, todos nós estamos condenados a não morar mais no céu, estamos condenados. Mas o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, né? Ele carregou a cruz mais pesada. Furaram suas mãos, né? E ele derramou o seu sangue santo para perdoar a mim e a você, para que um dia nós possamos morar na cidade celestial, né? Então, tia, quando as crianças, você fala, tia, você pode fazer o plano da salvação para finalizar essa linda palavra para as crianças. Se você for fazer no culto, ou se você for fazer no ciclo de oração e convidar crianças que venham de fora, leve o plano da salvação. E fale, tias, né? Que nós vamos morar numa cidade celestial muito linda, né? Que esse amarelo representa a cidade celestial. Você fala para as crianças, tias, e fala mais que o pecado entrou no mundo, mas quando as crianças elas se arrependem e aceitam a Jesus, o coração das crianças ficam, o sangue de Jesus passa no coração das crianças, os corações ficam bem branquinhos. E quando o Senhor Jesus ele vier buscar a sua igreja, nós iremos morar lá no céu. Tá certo? E é importante que as crianças façam as coisas que verdadeiramente agradam a Deus, né? Porque se o coração da criança estiver escurinho, infelizmente a criança não vai poder morar no céu. Mas se a criança aceitar a Jesus e o coração da criança ficar bem branquinho, quando o anjo tocar a trombeta, a criança vai morar na cidade celestial com o Senhor Jesus. Amém? Então, querido educador, essa é uma forma muito lúdica, né, que eu encontrei para passar essa palavra para as crianças, né, e explicar para elas coisas que verdadeiramente agradam a Deus e que elas se abstenham, que elas se afastem das coisas que não agradam a Deus, né? As crianças cristãs, elas não brincam a festa de São João, mas elas brincam, elas comemoram e elas festejam a festa da colheita, que é uma festa de Deus, é uma festa de agradecimento ao nosso Papai do Céu, né? O departamento infantil da igreja, ele é muito completo, é festa o ano inteiro, é uma
maravilha, tão maravilhoso que a gente não sente falta das coisas que tem no mundo. Não é verdade, tia? Então, se você gostou dessa dica, muito abençoada para levar essa palavra para o coração das crianças, dá um like aí para abençoar o nosso canal, para ajudar o nosso canal. E se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau! Um grande beijo da tia Regina e até o próximo vídeo.